A gente vai falar com o relator na Câmara dos Deputados já, que é o deputado Mendonça Filho. E a gente separou para vocês os principais pontos no texto substitutivo, porque veio uma PEC ali do governo federal, né? Mandou seu projeto. Quem ficou encarregado disso, de fazer, olha aí, de novo o salto enganchando. Gente, vocês já sabem, quando eu der uma desequilibrada, vocês já sabem que o salto enganchou no chão. Mas voltando aqui, o projeto foi enviado pelo governo, a proposta de emenda constitucional, e aí o texto substitutivo, né, quem é o relator é o Mendonça Filho. Ele fez algumas mudanças, conversou com muita gente, com o Ministério da Justiça, conversou com governadores, com secretários de segurança estaduais, e aí saiu isso aqui. Esses são os principais pontos. Então, política criminal, ele apresentou esse texto no finalzinho do ano passado. Tratamento normativo diferenciado. Então, o que ele diz? Para organizações criminosas de alta periculosidade ou lesividade, crimes cometidos com perversa violência. Depois tem o sistema policial, com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, né, o SUSP, com objeto de superar o objetivo de superar a fragmentação operacional entre unidades da federação e também com a criação de polícias municipais comunitárias e reorganização das guardas municipais. Passando para o próximo, terceiro ponto dessa PEC, a gente elencou alguns dos principais. O terceiro ponto dá conta do sistema prisional, com fortalecimento do sistema de políticas penais e da gestão prisional, com desenvolvimento de padrões de disciplina, regras de visitação, uso de tecnologias de segurança e procedimentos de correição. E, por último, mas não menos importante, uma política pública de segurança, com a instituição do Fundo Nacional de Segurança Pública, com financiamento obrigatório e destinação gradual de receitas do pré-sal e proveniente das apostas de cota fixa, acho que das bets, né, vedar o contingenciamento dos recursos por um período determinado e a utilização da taxa de fiscalização ao combate das plataformas ilegais de apostas e ao rastreamento dos fluxos financeiros do crime. Então, essas são todas as fontes de financiamento de recursos para essa PEC da segurança. Esse é o texto, os principais pontos do texto do nosso deputado Mendonça Filho, que está aqui conosco agora. Nós temos o prazer de receber o relator da PEC da segurança, deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil. Muito boa tarde, deputado. É um prazer tê-lo conosco para nos explicar melhor. A gente fez uma introdução muito rápida do seu texto, mas eu gostaria que o senhor apontasse já para as principais divergências, das diferenças do seu texto, que saiu do substitutivo, depois de muita conversa, depois de muita reunião, depois de entender quais eram as ressalvas colocadas pelos governadores que tinham certas objeções ali a essa federalização da segurança pública. Eles não queriam tanta concentração de poder nas mãos da União, tinham medo de perder algumas prerrogativas dos estados. Quais os pontos principais do seu texto, as diferenças que o senhor aponta entre o que saiu do seu substitutivo e do projeto original da União? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo SBT News. Prazer estar com vocês. Bom, Amanda, na verdade, o texto original do governo, da proposta de emenda à Constituição, ele basicamente constitucionalizava o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado no governo Temer, sob a gestão do meu colega de ministério, ministro Raul Jungmann. Ou seja, aquilo que era norma infraconstitucional, legal, apenas legislação, abaixo da Constituição, eles incorporavam para a Constituição Federal com algumas alterações, por exemplo, nas atribuições e no mandato constitucional da Polícia Federal e modificações relativas à atuação também da PRF. O que é que eu fiz? Eu ampliei o leque da atuação da PEC, do arcabouço da PEC, para que ela pudesse atacar outros problemas que dizem respeito à questão da violência no Brasil. Mantendo, por exemplo, a extensão da atuação da PF, Polícia Federal, para combate a crimes ambientais, facções criminosas e grupos organizados e organizações criminosas que atuam em vários estados. A PRF também atuando em hidrovias e ferrovias, além de rodovias, como previa o texto original do governo, mantendo o nome original de PRF, e, ao mesmo tempo, também criando um regime especial para criminosos de alta periculosidade e alta lesividade, ou seja, o topo da cadeia
dessas organizações que dominam territórios, como ocorreu no Rio de Janeiro, que aterrorizam a população, que controlam o comércio e que muitas vezes sentenciam pessoas à morte, como ocorre, por exemplo, em comunidades mais pobres em alguns estados do Brasil, essas pessoas não teriam direito à progressão plena de regime. É um dos elementos que eu incorporo. Sistema também penitenciário com um maior controle por parte do sistema das polícias penais estaduais e da Polícia Penal Federal. É outra grande e importante mudança. Então, a gente ataca e fortalece, naturalmente, o poder de atuação das polícias estaduais em integração e cooperação com o próprio governo central do governo federal e os governos municipais. Então, em síntese, eu diria, de um texto mais simples, um texto que eu diria que era basicamente a reprodução daquilo que existia na legislação anterior do SUSP, nós ampliamos esse leque de atuação para que a gente pudesse atacar vários problemas que afetam a falta de segurança e a ampliação da violência que, infelizmente, toma conta do país. Deputado, os nossos analistas também participam dessa entrevista. A Marcela Matos faz a primeira pergunta. Pois não, Marcela. Olá, deputado. Obrigada pela entrevista. A minha dúvida é a seguinte: esse é um projeto que foi enviado pelo governo e aí agora a gente vê setores do próprio governo, inclusive também governadores da esquerda, com alguma resistência ao texto justamente em decorrência dessas modificações feitas pelo senhor. Então, a minha dúvida é: o senhor acha que é possível aprovar o projeto mesmo sem o apoio do governo e quais os prazos o senhor está trabalhando? Bom, Marcelo, primeiro eu fico assim, muito surpreso, né, com as declarações recentes que foram dadas pelo líder Guimarães e alguns atores que representam o governo, porque até dezembro, quando o projeto foi apresentado, o texto foi apresentado, inclusive na reunião do Colégio de Líderes, houve uma receptividade, eu diria que bastante positiva de todos os líderes partidários, até da representação do próprio PT. Dentro do Colégio de Líderes, o líder Lindbergh, o próprio líder Guimarães, externaram uma visão positiva com relação à proposta. Houve mudança nesse posicionamento nos últimos dias, né, a partir das entrevistas que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Não sei o que é que está por trás da posição dos líderes que falaram e dos representantes do governo, mas eu continuo na mesma visão de que o texto ele é muito mais consistente, ele ataca vários problemas que afetam diretamente a questão da violência, que atinge a população brasileira. A gente tem 26%, 25%, 26% da população brasileira hoje sob o julgo ou a forte influência de organizações criminosas dominando territórios. A população não aguenta mais esse estado de violência que toma conta do Brasil e, evidentemente, que a gente precisa de remédios mais fortes, duros e consistentes, fazendo um modelo, adotando um modelo que seja de maior integração e cooperação entre os entes federativos. No caso, a União, o governo federal, os governos estaduais e governos municipais. A nossa proposta vai nessa direção. Se o governo tem pontos a criticar, eu acho que faz parte do processo político. Essa crítica ela é sempre bem-vinda, ou as críticas são bem-vindas. Agora, a gente tem que fazer com que, na retomada dos trabalhos legislativos, em fevereiro, a gente possa sentir um pouco o que é a posição majoritária do plenário. A minha percepção hoje é claramente que a gente tem maioria de 350, 360 votos para aprovarmos o texto desse substitutivo dessa PEC que foi, eu diria, apresentada por mim. Não tem um texto imutável, ele pode ser melhorado, mas ele está bastante consistente do ponto de vista técnico, buscando as melhores práticas do mundo na área do combate ao crime. Deputado, só acrescenta essa pergunta da Marcela responder a parte que ela lhe perguntou sobre prazo. O senhor imagina que essa PEC possa ser votada quando? O senhor está em contato com o Hugo Mota sobre esse assunto? Por acaso, Amanda, eu falei com o presidente Hugo Mota hoje pela manhã, né? E na estimativa do presidente Hugo,
a gente deve ter, na retomada dos trabalhos, um período onde eu vou fazer a apresentação para cada uma das bancadas que compõem a Câmara dos Deputados e naturalmente, a defesa do texto. Vamos abrir um diálogo também com o próprio governo, para que a gente possa sanar alguma dúvida e, ao mesmo tempo, buscar um aprimoramento do texto e, finalmente, levarmos o texto para votação na comissão especial e depois no plenário da Câmara. Então, eu imagino que até o final de fevereiro, começo de março, o texto esteja pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Yander? Deputado, obrigado pela entrevista. É um prazer receber o senhor aqui no SBT News, no Central de Notícias. Eu queria perguntar a sua opinião, a sua avaliação sobre essa possibilidade que tem sido discutida pelo governo de desmembrar o Ministério da Justiça para recriar o Ministério da Segurança Pública. Essa ideia foi aventada, foi dita pelo presidente Lula ali no final do ano, durante a última reunião ministerial que teve. Agora tem perdido força essa ideia, mas o fato é que alguns atores políticos consideram que seria essencial essa criação, essa recriação do Ministério da Segurança Pública. O senhor é a favor de ter um ministério específico para a segurança pública e acha que essa pasta poderia facilitar a colocar em prática as regras da PEC da segurança? Sinceramente, Ander, eu considero essa proposta apenas eleitoral. Né? É uma proposta que tem um apelo eleitoral bastante interessante. Né? Se você olhar da perspectiva do ano em curso, ele pode ter, diria, uma serventia. Mas, do ponto de vista prático, de combate à violência, de assegurar melhoras e avanços na área da política de segurança pública, eu acho que é uma ideia absolutamente errada, equivocada, porque política de segurança pública ela tem que envolver a operação dos chamados operadores da área de segurança pública, e eu falo das polícias nacionais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, das polícias estaduais, no caso, a Polícia Civil, Polícia Penal, as polícias militares, a atuação do Ministério Público e a atuação também do Poder Judiciário. Quem é que faz a interface entre o Poder Executivo e o Judiciário? O Ministro da Justiça. Quem é que comanda a operação e a representação do governo federal no que diz respeito à liderança das polícias federais e a articulação com os estados? No caso, seria o Ministério da Segurança Pública. Você teria um conflito, ao meu ver, onde há necessidade de você ter maior integração entre essas duas áreas de atuação. A interface com o Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, também a operação dos chamados operadores da área de segurança pública. Para mim, eu acho que seria um uso apenas, ou uma utilidade apenas eleitoral. Do ponto de vista prático, eu não vejo com bons olhos essa separação do Ministério da Justiça em dois lados, o Ministério da Segurança e o Ministério da Justiça. Eu acho que haveria muito mais conflito e consequentemente, perda de eficácia no combate ao crime no Brasil. Deputado, eu perguntei ao governo hoje mais cedo em quais pontos eles discordavam do relatório que o senhor apresentou, do substitutivo que o senhor apresentou, e eles me enumeraram alguns. Eu vou colocar esses pontos para o senhor e peço para que o senhor rebata ou debata e me diga a sua visão. Primeiro, eles começam falando que o seu substitutivo adota o modelo de descentralização na segurança pública, retirando os pontos que estavam no texto original, que conferiam um papel coordenador à União, né? Suprimidas as alterações dos artigos 21 e 22 da Constituição Federal. E depois o senhor inseriu um caput ali dando uma ênfase na atuação descentralizada. Na prática, a ausência de coordenação unificada tende a enfraquecer a eficácia no enfrentamento a organizações criminosas. Se cada governo estadual conduzir isoladamente suas políticas de segurança sem um órgão nacional integrador, não será gerada essa integração, mas sim uma competição e assimetria de informações, né? Eles falam que a proposta de substitutivo vai na contramão à lei do SUSP, onde o foco
é a atuação integrada e a atribuição de um órgão central do SUSP ao Poder Executivo, né? Então, eles acham que reforçar essa atuação descentralizada é piorar o combate à violência urbana e às organizações criminosas. Depois eles falam da limitação da destinação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, dizendo que isso vai passar para os estados e para o Distrito Federal e tirar, né, dar os recursos do fundo mencionados nas ações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com a aprovação da proposta, estarão comprometidas ações como a Força Nacional, o Sistema Nacional de Estatísticas, Informações de Segurança Pública, financiados com recursos desse Fundo Nacional de Segurança Pública. Quero saber como o senhor responde a esses pontos. Bom, Amanda, eu acho assim, incrível como é que o governo, eu diria, apresenta teses que são absolutamente, eu diria, distantes da realidade, para não dizer que não tem nenhuma conexão real com o texto, né? Primeiro, vou começar pelas fontes de financiamento. Quando fala com relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, ele está sendo reforçado. Para se ter uma ideia, a execução orçamentária na área do Fundo Nacional de Segurança no ano passado foi da ordem de 2 bilhões de reais. Nós estamos elevando esse volume de recursos investidos na área de segurança pública pelo Fundo Nacional de Segurança para 6 bilhões de reais, ou seja, estamos triplicando o volume total investido na área de segurança pública, proibindo o contingenciamento que é feito de forma constante por parte dos governos, inclusive o governo atual, descontingenciando também o fundo administrado pela Polícia Federal, o Funapol, o fundo penitenciário a mesma coisa, para ampliar a capacidade de investimento no sistema penitenciário brasileiro. Então não tem nenhum fundamento essa ideia de que a nossa proposta retiraria recursos aplicados pelo governo federal ou pelos governos estaduais. Parte dos recursos já são destinados de forma compulsória aos estados da federação. Outra parte será de livre utilização por parte do governo federal, está mantido. Inclusive, os municípios podendo aplicar ou apresentar propostas e projetos junto ao Fundo Nacional e receber recursos por meio de convênios com o governo federal. Então, não tem nenhuma veracidade, é absolutamente inverídica essa informação de que a nossa proposta retira recursos da área de segurança pública. Pelo contrário, amplia. Eu quero lembrar, inclusive, que 80% do volume de investimento na área de segurança pública hoje provém dos estados. A gente vive numa federação, uma federação que pressupõe descentralização das políticas públicas de saúde, educação e segurança pública. Qualquer país continental do mundo, você tem a operação na ponta do combate ao crime de forma descentralizada e cooperativa. O que o nosso texto preserva é justamente esse espírito de integração e de cooperação. Não dá para você imaginar que você vai combater o roubo da esquina, na parada de ônibus, a organização criminosa que toma conta de uma favela a partir de Brasília. Mais de 400 mil policiais militares no Brasil e civis atuando no Brasil. Isso vai ser controlado por Brasília. A gente não vive na Venezuela, ou num país onde você tem um mando e um comando de cima para baixo. Então, eu acho que há um equívoco, um erro grave e uma concepção, no meu modo de ver, ideológica por parte de alguns representantes do governo que insistem em querer comandar a segurança pública a partir de portarias e resoluções impostas de cima para baixo. Só para finalizar, Amanda, e vocês terem ideia do que é que muitas vezes nasce dessas sugestões de Brasília, tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que impõe que um policial militar, se, por exemplo, ele identificar um preso, um apenado que esteja cumprindo pena com tornozeleira eletrônica, que estaria obrigado a estar dentro de casa. Se ele estiver no centro do Recife, ele não pode ser preso por um policial militar por conta de uma resolução do CNJ. Isso é uma aberração. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai combater o crime a partir de medidas como essa, que eu estou exemplificando, controladas de Brasília, à revelia da autonomia dos estados e da atuação das polícias estaduais, polícias militares, polícias civis e a atuação também dos ministérios públicos estaduais que cumprem um papel extraordinário no combate ao crime organizado, como é o caso do GAECO de São Paulo,
a partir da liderança do Dr. Lincoln Gaquia, um dos GAECOS mais operacionais e com melhores resultados no Brasil. Então, a gente não pode imaginar que Brasília vai dar conta de tudo, porque seria vendermos ilusões para a população brasileira. E eu não vou entregar ilusões nem nessa PEC e nem em nenhuma outra proposta legislativa. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora. Nos falamos certamente e voltamos a nos falar em breve. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Amanda. Um abraço para você, para a Marcela, Yander e todos que nos acompanharam aqui no SBT News.